contratação mais cara da história do futebol nordestino, Luciano Rodrigues, ou conhecido como na torcida tricolor como Lúcio Rodrigues, vive má fase pelo Bahia e começa a ser contestado pelo torcedor que não vê o atacante balançar as redes há 12 jogos. Jogador que chegou com status de novo Soares e ajudou a equipe do Bahia a conseguir algumas classificações, por exemplo, classificação para a Libertadores, a eliminação do Botafogo na Fonte Nova com um golaço, passa por momentos difíceis e a torcida tricolor começa a se perguntar o que está acontecendo com Lúcio Rodrigues. Será que é a maldição do camisa 9 ou tem alguma coisa por trás? Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou o Binho Bahia, o seu YouTube favorito. E uma coisa que está passando na cabeça de todos os torcedores do Bahia é o que está acontecendo com o Luciano Rodrigues, atacante de 21 anos que estava bem, estava aí de uma boa temporada, mas que de alguns jogos para cá não faz uma boa atuação. E eu, analisando bem, eu vou trazer para vocês aqui 3 motivos que pode ser o grande motivo de Lúcio ter caído tanto o seu rendimento no Sport Clube Bahia. E no final do vídeo eu vou dizer o último motivo que para mim é o mais certo que está fazendo com que o Lúcio caia tanto seu rendimento de futebol no Sport Clube Bahia. Se você quiser analisar, fica aqui no vídeo até o final e sem enrolação, vamos pro vídeo. Número 1, a chegada do William José. Quando eu fazia parte da divisão de base, quando eu joguei em alguns clubes, alguns treinadores falavam que era sempre bom você ter uma sombra jogando com você, né? Você tem um jogador ali disputando posição com você e de preferência um jogador com potencial, né? Que quando você tem alguém disputando uma vaga com você, você não se acomoda e o tempo todo você quer dar mais de si, você quer se mostrar melhor e mais capacitado para aquela função, né? E só que para alguns jogadores isso é bom, né? Um exemplo que a gente está vendo é o Marcos Felipe. Com a chegada do Ronaldo tomando a vaga de titular, o Marcos Felipe aparentemente parece que abriu o olho, acordou para a vida e assumiu aí a titularidade, mesmo o Ronaldo machucado, vem fazendo boas partidas. Aparentemente a chegada do Ronaldo fez com que ele acordasse e se ligasse no jogo. Mas, porém, com outros jogadores, as coisas saem ao contrário, né? Enquanto alguns crescem por estar amadurecendo, outros diminuem porque ele fica com pressa para querer fazer tudo, para querer mostrar serviço, para não perder a vaga. E quanto mais ele vê o seu oponente, né, o seu rival ali de posição, crescendo no futebol, mostrando que pode ser titular, mais ele quer mostrar mais rápido, né, o que ele sabe fazer, o que ele pode fazer. E a pressa é inimiga da perfeição. Talvez o Lúcio, quando chegou o Ia José, e nos treinamentos começou a mostrar um bom futebol, nos jogos começou a mostrar assim, um bom 9. Talvez o Lúcio queira começar a fazer tudo para mostrar para o Rogério Ceni que ele pode ser o titular, ele tem que ser o titular. E isso está fazendo com que ele tome decisões equivocadas e acabe errando coisas básicas, né? Como tocar a bola, passar a bola para o adversário que está em melhor posição, ou um chute no gol com mais técnica, ele isola a bola, ou uma tomada de decisão que ele pode driblar um goleiro, ele tenta chutar em cima do goleiro, é um goleiro grande. Então, essas coisas podem estar sendo ocasionadas por conta da disputa entre ele e o Williams. O motivo número 2, problemas familiares. Coisa que pode estar acontecendo com o Lúcio Rodrigues é uma adaptação a Salvador, né? Por mais que ele tenha já um bom tempo aqui, a gente não pode deixar de reconhecer que todo jogador, por trás de um jogador, tem uma pessoa, tem um ser humano. E todo ser humano, independente da sua situação financeira, independente de onde ele esteja, todo ser humano, ele passa por problemas familiares. E para alguns jogadores isso não interfere em nada dentro de campo. Mas alguns jogadores já, a gente que acompanha o futebol, a gente sabe disso, que alguns jogadores levam os problemas para dentro de campo e acaba afetando o futebol dele dentro de campo. Eu acredito que o que está acontecendo com o Lúcio não é só questão de, do Sport Clube Bahia. Eu acho que fora dessas 4 linhas, o Lúcio pode estar passando por algum problema familiar, algum problema com sua família, com adaptação.
porque é nítido que algo não está certo com o Lúcio Rodrigues, né? Mas eu acredito que o Bahia tem profissionais capacitados que devem estar tentando ajudar ele neste momento tão difícil e tão preocupante. E motivo número 3, a torcida pode estar pegando muito no pé de um jogador que é promissor, que ainda pode crescer muito, mas que ainda é muito novo e ainda tem que ser, como o próprio Rogério falou, ele ainda tem que ser moldado para ficar melhor e praticar o seu melhor futebol. Esse esse tópico para mim é o mais importante, né? Eu acho que a torcida, né, não sou eu, como o próprio Rogério falou nas coletivas, eu entendo que a torcida vai pegar no pé por ser um jogador caro, por ser um jogador, por ser a transferência mais cara do Nordeste, a contratação mais cara do Nordeste. Porém, a gente não pode esquecer que ele tem apenas 21 anos, é um jogador que veio para aqui para ser modelado, né, que para ser ali evoluído o seu futebol, né? O Rogério falou isso várias vezes. O Lúcio ainda está sendo treinado, o Lúcio ainda está buscando o seu melhor futebol, o Lúcio ainda não está preparado para jogar aí como 9 do Bahia. Não é à toa que quando ele chegou, o Everaldo continuou sendo titular. E esse ano, que ele estava vindo ainda bem, chegou um 9 de ponta, que é o Ia José. O Ia José, ele chegou para ser titular, principalmente na Libertadores, por ser um jogador carrasco, um jogador veterano, um jogador que tem experiência. O Lúcio, ele ainda vai render muito para o Bahia, mas a torcida, querendo ou não, tem que ter um pouco de paciência. Eu entendo a torcida quando a torcida quer um 9, eu entendo quando a torcida sabe o potencial do moleque, sabe que esse moleque pode dar muitos bons frutos ao Bahia, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, porque, como o próprio Rogério falou, é só um garoto de 21 anos que está jogando aí como gente grande aí, que está jogando muito, né, que está passando por uma oscilação, mas que vai voltar ao seu bom futebol. Veja as palavras do próprio Rogério. Acho que é um jovem, tem 21 anos, vinha realmente muito bom. Acho que é natural essa oscilação. É um menino que trabalha muito todos os dias. A ausência do gol é que chama atenção. Vamos ter calma, é um garoto, um pouco de paciência. É um cara que a gente acredita muito. Quando ele fizer o próximo gol, as coisas vão voltar ao normal. É um cara que não deixa de lutar nunca. As coisas vão voltar ao normal, destacou o Rogério Ceni. Então é como eu estou falando. Talvez a gente esteja cobrando muito de um cara que até o próprio Grupo City espera dele, não para agora, mas para um futuro bem próximo, sabe? Acho que ele teve até um início que nem o próprio time esperava, né? Mas eu acredito que essas coisas que podem estar afetando o futebol do Lúcio Rodrigues. Porém, eu acho que ele vai sim dar muitos frutos bons à Bahia. Acho que a torcida tem que ter um pouco de calma, tem que ter. Acho que se fosse o Ia José no lugar dele, a gente deveria cobrar mais, porque já é um cara mais calejado, já é um cara mais experiente. Mas eu acho que o Lúcio é um garoto como o Kaique, como o Thiago, como o Eric Pulga, como o Luciano Juba, são caras mais novos e que daqui a uns anos pode sim dar muita alegria ao torcedor tricolor. Mas como o Lúcio agora está passando por uma baixa, a gente não deve não criticar o cara, acho que a gente deve ter mais paciência. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é o pouco que eu trouxe para trazer aí, né, sobre Lúcio Rodrigues. Deixa a opinião de vocês, o que, é que vocês acham que está acontecendo com o Lúcio. Se não for inscrito no canal, segue o canal, valeu. Deixa o like e valeu!